Olá, prevencionistas! Mais um vídeo para o canal e hoje falarei sobre acidente em treinamento de prevenção e combate a incêndio. É logo depois da vinheta. Quem acompanha o canal há mais tempo que sabe que já comentei, né, que eu era instrutor de treinamento e prevenção e combate a incêndio na empresa onde eu trabalhava. E isso foi bastante tempo, durante quase 10 anos eu fiz isso na empresa, né? Era uma das minhas atividades, né? Pelo menos 2 treinamentos por mês. Eu treinava os brigadistas e também bombeiros novos que eram contratados, também fazia esse tipo de treinamento para eles. Enfim, então essa era uma atividade, era rotina minha. Mas a maior preocupação minha era um acidente durante o treinamento. Que quer queira, quer não, é uma situação em que há riscos. E vários tipos de riscos. Mas o que eu vou falar hoje é uma coisa que é muito, que ainda é comum. Eu ainda tenho visto vídeos de pessoas fazendo isso, né? Inclusive bombeiros fazendo isso, que é em relação ao botijão de gás. E eu também fazia isso. Até o dia que eu vi acontecer um acidente, não, logicamente que não foi um acidente grave, né? Mas o pior de tudo que foi em público e com uma criança, envolvendo uma criança. Isso foi durante uma CIPAT. Então a gente estava promovendo a CIPAT, né? E muitas as escolas participavam da CIPAT. Então todo dia da CIPAT tinha lá 2 ou 3 classes que iam para a CIPAT, né? E essas crianças ficavam todas ali na frente. E numa dessas CIPAT, né, foi chamado um palestrante que ele era bombeiro, né? E durante a palestra era sobre o GLP, gás de cozinha. Porque ali também uma comunidade participava, então era um assunto interessante passar para todos ali, né? E ele estava falando sobre os botijões de gás, tal, né? Enfim. E num determinado momento ele chamou uma criança para ir lá, né? E ele ia fazer a famosa, né, experiência, né, que eu chamo de experiência, que é pôr fogo lá e você apagar com o dedinho lá. Vai lá, põe o dedinho, tal, fecha e aí fecha o registro. Pois bem, e nessa época eu ainda era bem novo de técnico, mas eu já era um instrutor de treinamento. E eu não levava botijão de gás assim nos treinamentos, mas vira e mexe acontecia de ter esse tipo de apresentação, né? Seria uma espécie de apresentação. E aconteceu, né, que durante essa apresentação que esse bombeiro estava fazendo, ele foi lá, ele apagou, ele fez, né? Ele fez primeiro, tá? Pôs fogo, apagou, tal, né? Botou o dedo lá, pá, fechou o gás, aí fechou a torneirinha, né? Como o pessoal fala, né? E beleza. Então ele instruiu o garoto, né? Era um garoto, para fazer a mesma coisa. Só que quando o garoto foi fazer, ele levou a mão por cima, ou seja, então o gás envolveu a mão dele. E com isso o fogo também. E aí ele puxou a mão rápido, deu uma tostada na mão lá, né? Então foi um acidente que eu presenciei, e dali em diante, o que eu pensei? Não há necessidade de fazer isso. Porque se houver um incêndio e que você tenha condição de chegar próximo do botijão, para que você vai pôr o dedo lá? É só fechar a torneirinha, fechar o registro. Acabou o fogo, né? Mas eu ainda vejo, dias atrás eu recebi um vídeo pelo WhatsApp de alguém fazendo esse tipo de coisa, sei lá, acho que era na casa dele até, né? Ele é um técnico de segurança. E ele fazendo isso, e isso vai para todo mundo. Então pessoas que não têm conhecimento nenhum, além de estar vendo aquilo só ali. Então é muito mais complexo que isso. Se apagar um fogo ali no botijão de gás, é muito mais complexo isso. Não basta apenas você botar o dedinho lá e depois... Isso é a coisa mais simples que tem. Que você nem precisaria chegar, basta pegar um cabo de vassoura lá e de longe você vai fechar esse registro sem risco nenhum para você, né? E nem para ninguém. Então, para que você vai passar para o público uma coisa que é desnecessária, né? E que envolve risco, pior ainda, né?
Então eu vi isso acontecer, né? E aí a partir daí eu eliminei isso das minhas apresentações. Não, aí sim eu explicava, né? Ó, se houver um princípio de incêndio que nessas condições que dá para você fechar o registro, você fecha o registro de longe. Não há necessidade de você chegar lá perto, né? Porque qual a necessidade, né, de você pôr o dedo lá? Obviamente que isso era feito, ou ainda alguém ainda faz isso, pensando no quê? Para mostrar que não é tão perigoso assim. Porque as pessoas acham que o botijão de gás vai explodir. E o botijão de gás explode? Sim ou não? Pois é, muita gente fala que não explode, mas explode porque eu participei de um curso da Ultragás, em que, obviamente, que não era um botijão de 13 quilos, né? Era bem maior, era um tanque, né? Mas que explodiu. Depois de ficar um bom tempo na chama, né? Isso era, obviamente, que era um teste controlado, né? Explodiu. Mas dificilmente um botijão de gás no GLP ou P3 aí vai explodir realmente, né? Só que assim, as pessoas têm medo disso porque acham que vai explodir quando começa, pega fogo lá, né? Numa experiência que aconteceu quando eu ainda era bem garoto, né? Na casa da minha tia, a mangueira estava atrás do fogão e a mangueira se rompeu e, obviamente, pegou fogo lá, né? E aí o meu primo, que era mais novo que eu, devia ter uns 13 anos, 12, 13 anos, o que ele fez foi tirar o botijão lá dentro da casa, que não é errado. Realmente essa era a coisa certa a fazer, né? Tirar o botijão de dentro da casa. Porque era uma situação que ele não conhecia, né? Não precisaria, na verdade, era só fechar o registro. Mas o que ele fez foi tirar o botijão de dentro da casa. Mas de que forma que ele fez isso? Rolando o botijão. E aí ele acabou se queimando. Então, falta de conhecimento causa acidente grave. Agora, o que eu considero inadmissível é você ser um profissional e colocar alguém em risco durante uma apresentação ou um treinamento que seja, né? Eu tinha o maior cuidado no treinamento, no campo de treinamento, que era você colocar a pessoa de cara com o fogo, né? Um extintor de CO2 que você não apaga ele se você não apaga o fogo se você não estiver próximo, principalmente em áreas abertas, né? Então, colocava o funcionário a cerca de 1 metro, um máximo 1,5 metros de distância do fogo. A mão dele estava mais próxima. E isso gerava um risco, mas eu ficava do lado. Porque além do risco do próprio fogo, o CO2, se tiver algum vazamento na válvula, queima a mão do funcionário. E para isso a gente usava luvas para garantir um pouco mais de segurança. Então, se você é instrutor de treinamento, ou sei lá, né, ou se você vê alguém fazendo coisa desse tipo, né, isso não é correto. Você tem a segurança de quem está sendo treinado, ou no caso de uma apresentação, né, é muito grande, é muito importante. Tem que ser o máximo possível, você tem que evitar o máximo de colocar alguém em risco. E essa situação de apagar lá o fogo com um botijão, e eu estou falando que eu fiz isso várias vezes, inclusive com criança, antes disso, de eu ter visto esse acidente, né? E eu aprendi. Então, dizem que o sábio aprende com o erro dos outros, né? Ele não espera acontecer com ele, né? Então eu aprendi e parei de fazer isso. Porque eu, na minha cabeça, pensei, poxa, isso é totalmente desnecessário. Não há necessidade de eu fazer isso. Para que eu vou fazer isso? Então a explicação é, pegou fogo da válvula para cima, apaga no registro. Pegou fogo na válvula, abaixo da válvula, realmente aí não há condição de você apagar com o registro lá. Aí sim, aí é a necessidade de um abafamento e tal, né? Mas essa é outra situação que provavelmente a pessoa que está em casa, se ela não souber, ela realmente não vai conseguir fazer nada disso. Então a instrução tem que ser correta, né? Para evitar um acidente. Eu estou falando numa apresentação, tá? Eu não estou falando aqui. Talvez, eu acho que eu até vou gravar um vídeo, pretendo gravar um vídeo, né, detalhado, né, a respeito de botijão de gás e tal. Mas esse não é esse vídeo agora. Esse vídeo eu estou falando apenas de acidentes em treinamentos de prevenção e combate a incêndio. E não é, eu falei de botijão de gás, mas num treinamento real, né?
Eu vi outras coisas acontecerem. Por exemplo, né, num treinamento em que nós estávamos fazendo o uso de equipamento autônomo de respiração. E acontece que a pessoa que usou o equipamento anteriormente, ela foi e fechou o registro. Isso era um treinamento de prevenção de combate a incêndio, mas nesse momento a gente estava fazendo a parte de uso de equipamento autônomo. E a pessoa que usou o equipamento antes, que era bem experiente na situação, conhecia muito, ele fez o que o bombeiro não falou que era para fazer. O bombeiro tinha deixado aberto o registro do cilindro, só que ele fechou. Ele terminou, ele tirou a máscara e fechou o registro do cilindro. E o que aconteceu logo em seguida? O bombeiro foi e colocou a máscara em uma mulher que estava fazendo treinamento também, estava participando do treinamento. Nosso treinamento era para instrutores. E quando ele colocou a máscara, que ele ajustou a máscara, ela já ficou sem... E ainda estava sem a traqueia. Mas quando conectou a traqueia, o bombeiro, ele achando que estava aberto o cilindro, o que ele pensou? Pensou não, era isso que acontecia. Quando você puxava o ar, a válvula liberava, você não precisava fazer mais nada. Fechou a máscara, colocou a traqueia, a pessoa puxou o ar liberava. Só que o outro tinha fechado o registro lá do cilindro. Então, quando ela respirou, não veio nada. E ele ficou, virou de costas para ela e ficou conversando com a gente. E aí percebeu a situação, né? E ela, totalmente desesperada, tentando arrancar a máscara de todo jeito, né? Aí ele virou e soltou a máscara rapidinho. E aí a mulher começou a chorar e tal, né? Então foi uma situação bem constrangedora, assim. Isso em um treinamento. Então a gente, esses cuidados, precisa ter. Quem faz treinamentos que envolve risco, treinamento de trabalho em altura, espaço confinado, todo cuidado é pouco. Né? Então o vídeo de hoje era mais para isso, né? Não é como eu falei, né? Não estou aqui dando instrução de como apagar fogo em botijão de gás ou não apagar, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que se você faz algum treinamento que envolve risco, precisa ter uma avaliação muito bem feita e tomar todos os cuidados para que você não venha causar um acidente treinando você. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje era esse, né? Espero que vocês tenham apreciado aí, né? E realmente eu vi isso acontecer, né? Tem mais coisas, tá? Que eu já vi acontecer em treinamento. Eu estava no treinamento e eu vi acontecendo. E talvez por falta de experiência até de quem estava conduzindo o treinamento. Né? Mas enfim, ou autoconfiança, né? Então nesse caso aí, né? Do menino lá, né? Felizmente não foi grave, né? Obviamente que deu uma tostada na mão dele, mas não foi nada grave. Né? Mas poderia ter sido, né? Então é melhor evitar, né? Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado aí do tema aí, né? Se alguém acha que quer que eu faça outros vídeos falando aí das situações que eu vivi, né? Que eu presenciei, né? Aí eu faço outros vídeos também. Tá bom? Valeu, até a próxima aí.